A graça e a paz do Senhor Jesus, é um prazer e uma honra para nós estar aqui para darmos continuidade à série escatológica. Nós, aqui do Ponto Pregação, temos como objetivo trazer conhecimento para que não venha prevalecer as trevas da falta dele nesses últimos dias. Meu nome é Luciano Fernandes, nós somos aqui do Ponto de Pregação. Nos acompanhe através das nossas redes sociais, no Instagram. Nós temos lá o Ponto de Pregação NG e no YouTube, Ponto de Pregação Novo Gama. Nosso objetivo é trazer alimento sólido para esses últimos dias. Então você vai ver lá bate-papo, você vai ver lá mensagens, você vai ver lá série, você vai ver lá histórias contadas para a criança, tudo para que o povo de Deus continue crescendo na graça, no conhecimento, na prática e no poder que vem através da palavra. Nossa aula de hoje tem por objetivo falar sobre o tribunal de Cristo. E para isso, nós vamos começar lendo o que está lá em 2 Coríntios 5, no versículo 10. Portanto, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, perfeita reconciliação para com Deus. Meus queridos, quando nós falamos de tribunal, automaticamente em nós vem uma dificuldade muito grande de compreender e entender algumas coisas que Deus tem para nós e para as nossas vidas. Eu queria, na aula de hoje, ou nesse estudo, elucidar para você que o tribunal de Cristo deve ser almejado, deve ser algo que você deve ter com grande estima e com grande expectativa. Mas mais do que isso, o que vai acontecer no tribunal de Cristo vai tirar de você o medo de estar diante de Deus para que venha a ser julgado, mas também colocará no seu coração uma responsabilidade muito grande a respeito do dia atual. Você viu aqui no texto que todos nós compareceremos diante de Deus para sermos julgados. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui existem vários julgamentos. E por que existem vários julgamentos? Quero fazer aqui uma recordação do vídeo anterior, introdutório sobre a série escatológica. E ele lá mostrou que Deus se relaciona com a humanidade através dos tempos. E nós vimos lá que existiu a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça que nós vivemos atualmente. E a nossa expectativa é na próxima dispensação, que a Bíblia muitas das vezes chama de era vindoura ou tempo vindouro. E essa dispensação é uma dispensação de restauração. Assim como Deus criou os céus, a terra, os animais e o homem em 6 dias e no 7º descansou, durante 6.000 anos, ele se relacionou com a humanidade para que no 7º, o tempo milenar, onde Jesus virá como Rei dos Reis para governar dessa terra, será um tempo de descanso, ou melhor dizendo, um tempo de restauração. Nós vimos também que ao longo dessas dispensações, Deus se relacionou com a humanidade através de aliança. Então nós vimos lá que existia uma aliança ou um objetivo de Deus de relacionar com o ser humano nas primeiras 2 dispensações, que vai de Adão, na dispensação da consciência, até se finalizar em Abraão, onde se finaliza a dispensação do governo humano. Então ali teve um tipo de relacionamento de Deus para com os gentios. Depois vem a dispensação que começa em Abraão e termina em Cristo Jesus lá na cruz. É a dispensação para com o povo de Israel. E ela tem aí a dispensação patriarcal e a dispensação da lei. Em Cristo Jesus, nós vimos que quando ele morre,
toda a dispensação da lei é cumprida, toda a profecia a respeito de Jesus, a respeito do Filho de Deus é cumprido e automaticamente ele se faz oferta viva em nosso lugar, lugar de todo o pecado, de toda a iniquidade do ser humano, e ele leva sobre si tudo que precisa, toda a maldição. E então ele inicia uma nova dispensação. Essa dispensação é a dispensação da graça. E agora começa um tempo de relacionamento de Deus para com a igreja do Senhor, ou através da igreja do Senhor. Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui que existem tempos, e para cada tempo existe um tratar de Deus para com a humanidade, e nós vimos também que existe alianças. Teve um tempo da aliança para com a consciência, junto com os gentios, tem um tempo de aliança para com o povo de Israel, e agora estamos vivendo um tempo de aliança para com a igreja. E esse tempo de aliança, ou esses tempos de aliança e esses tempos no qual Deus se relacionou com a humanidade, todo ele será cobrado. E ele será cobrado através de um julgamento. Para cada aliança de Deus e para cada tempo de aliança para com o homem, existe um tratar de Deus. Ou seja, Deus é o justo juiz. Ele é reto em suas decisões e ele é correto. Além disso, Deus julga com amor. Então, nós vamos ver que existe um julgamento para a igreja, existe um julgamento para com o povo de Israel, existe um julgamento para com as nações, existe um julgamento para anjos, existe um julgamento para os ímpios. Então, para cada um para cada um povo existe um julgamento. Por isso você precisa, por isso em Hebreus 6, diz a respeito das bases fundamentais da doutrina cristã ser os julgamentos, e a gente precisar de entender cada um desses julgamentos. Lógico que para nós, a igreja, nos interessa ainda mais saber a respeito do tribunal de Cristo. Como o texto que nós lemos aqui, você viu que era necessário que todos nós venhamos apresentar diante de um julgamento, e no caso da igreja, esse julgamento é chamado de tribunal de Cristo. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em Efésios, no capítulo 2, dos versículos de 8 a 10. É uma passagem muito conhecida, mas eu queria trazer lucidez a respeito desse assunto, linkando ele com o tribunal de Cristo. Diz assim: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio de obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Nessa primeira parte, nos versículos 8 e 9, fica claro que a salvação, ou seja, nós sermos retirados do império das trevas para sermos colocados no reino de amor de Cristo Jesus, não veio por obra alguma, a não ser a de Cristo Jesus. Por isso, quando nós fomos redimidos da escravidão, quando a redenção chegou até nós, e nós fomos comprados como escravos que eram do pecado e de toda a escravidão dos desejos da carne, nós fomos colocados em um reino. Quando isso aconteceu, o nosso espírito foi vivificado em Deus, depois ele foi justificado, depois ele foi santificado e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Tudo isso aconteceu não de obra alguma da nossa parte, mas toda ela se relaciona diretamente com a obra de Jesus Cristo na cruz. Então não existe nenhuma obra que nós fizemos por merecimento para receber a salvação. Mas sabe que o versículo não termina por aí? Então nós estamos aprendendo que entender o tempo da passagem bíblica, em qual dispensação está. Segundo, entender para quem ele está falando. É para os gentios? É para os judeus? É para a igreja? Ou é para os ímpios? E terceiro, nós vimos que é importantíssimo observar e ver o contexto que esse texto está até a finalização do texto. Então, mas a palavra não para por aqui, ela continua no verso 10 assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. É aquela frase, né? A salvação não veio para os obras, mas o salvo, sim, realiza obras.
né? E aqui eu quero diferenciar isso para o tribunal de Cristo. A salvação, então, ela não veio por merecimento e não veio obras. Mas sabe que todos nós que fomos salvos, nós fomos tirados de um império e nós fomos entranhados em um reino. Nesse reino, como nós nos comportamos nele, como nós nos portamos como embaixadores de Cristo Jesus, como nós nos portamos como aqueles que levam uma mensagem de Cristo Jesus, por isso nós somos a carta viva, como nós agimos e reagimos frente às pessoas, frente às circunstâncias, nós somos visualizados como cristãos através do bom perfume que emana de nós, o bom perfume de Cristo. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos luz e nós somos sal nesse mundo, ou seja, tudo está remetendo a quê? Olha, depois que nós fomos tirados de um império e colocados em um reino, nós estamos estabelecidos agora em um reino que existe sim um fazer, existe sim obras a serem realizadas. E aqueles filhos de Deus que corresponderem a essas obras de forma alinhada para com a palavra, sim, será galardoado, sim, será presenteado. Então, o tribunal de Cristo para a igreja, ele está para observar não se houve salvação ou se não houve salvação. Isso não. Por quê? Eu quero definir esse tempo do tribunal de Cristo para você entender por que diante do tribunal de Cristo só estará salvo. Nós estamos na dispensação da graça, e a dispensação da graça, ela está nos seus últimos tempos, como nós falamos lá no vídeo introdutório. E nós vemos que esse tempo é conhecido como princípio das dores, e ele compara esse momento ao início das dores de parto, que culmina com um grande nascimento, ou seja, que culmina com a grande alegria. Então, por mais que nós estamos vivendo tempos de tribulação, ainda não é o tempo conhecido como tribulação. É só o início das dores. Enquanto a igreja estiver aqui, Satanás está paralisado e o anticristo não tem como se manifestar na sua plenitude. Mas a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está em movimento. Então, se você for perceber todo o sistema desse mundo, se você for perceber as atitudes da humanidade, se você for perceber todos os sinais que apontavam para o fim da dispensação, eles já estão acontecendo há um tempo, há um determinado tempo. Nós dizemos lá que principalmente nos últimos 100 anos, esses sinais se intensificaram de uma forma muito forte, né? Foi muito evidente a melhor palavra. Então, nós vamos ver que isso está acontecendo. Mas se nós observarmos esse último tempo conhecido como princípio das dores e todos os sinais que envolvem ele, nós temos aqui uma situação que precisa ser vista aos olhos da palavra, que a igreja não ficará nessa terra para os dias conhecidos como os dias maus, ou conhecido como a 70ª semana de Daniel, tempo esse denominado como tribulação. O tempo de tribulação vai ser dividido em duas partes, primeiro 3,5 anos e depois mais 3,5 anos, totalizando 7 anos. Isso vai corresponder à 70ª semana de Daniel. Esse tempo é um tempo pelo qual Deus precisa finalizar a aliança que ele tinha para com Israel. Lembra que Jesus Cristo veio e ele veio para os seus, que era o povo judeu, e lembra que ele é para o povo judeu o Messias, mas ele não foi reconhecido naquele tempo como Messias. Então o tempo de Israel, ou o tempo da aliança de Israel, parou na 69ª semana de Daniel. Então ficou uma para ser cumprida. Aí veio o tempo da igreja, conhecido como tempo da graça, e quando a igreja então for retirada desse mundo, começa a última semana, ou recomeça a última semana de Daniel. E essa última semana é conhecida como tempo de tribulação, dividido em 3,5 anos de falsa paz e 3,5 anos de grande tribulação. É nesse tempo que as taças, os selos e as trombetas serão manifestas. Por isso que quando nós lemos lá em Apocalipse todo o acontecimento desse tempo, nós vemos que ele traz uma grande angústia. E para nós, antes de ter o conhecimento dos tempos ou das dispensações, também ficávamos angustiados e entristecidos. Por quê? Para nós era uma grande angústia passar por todo aquele tempo realmente. Mas agora nós sabemos que a igreja não vai estar aqui. Por quê? A igreja será arrebatada. Esse, inclusive, é um dos temas
do vídeo do esclarecimento da série escatológica. Então a igreja vai ser arrebatada. Quando a igreja ser retirada com força, arpásio, né? Retirada dessa terra, os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estavam em Cristo Jesus, não é qualquer morto, é os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós encontraremos com Cristo nos céus, nas nuvens, e então seremos levados para o paraíso, aonde lá no céu nós passaremos por um momento de grande alegria. Esse momento é a bodas do Cordeiro, que é o casamento, o esposo encontrou com sua esposa, é onde tem uma grande mesa para a ceia do Senhor, uma grande festa de muita alegria. Nós estaremos encontrando com o nosso Deus, estaremos encontrando com os nossos irmãos, estaremos encontrando com toda a Igreja Universal de Cristo Jesus. Todos aqueles que foram entranhados na videira verdadeira estarão lá junto com a gente. Então será um momento de grande festa. Mas também, nesse tempo, existe um tempo de julgamento da igreja, ou de julgamento da aliança de Deus para com a igreja. O julgamento de um tempo conhecido como dispensação da graça. Então, nesse momento, será também julgado a igreja. Então, eu queria que você entendesse esse tempo. Esse tempo a igreja foi retirada da terra, os mortos ressuscitaram e nós estamos no céu. Então, o tribunal de Cristo acontece no céu. Segunda coisa que eu gostaria que você soubesse, o tribunal de Cristo acontece para com a igreja. E outra coisa que eu gostaria que você soubesse é que o tribunal de Cristo está inserido num contexto chamado de bodas do Cordeiro ou de festa de casamento. Imagina só você, um noivo encontrando com a noiva e logo depois tendo um momento no qual um jogaria na cara do outro aquilo que ele teria feito durante o tempo de namoro ou tempo de noivado. Seria, no mínimo, ruim ou constrangedor. Mas não é isso que Deus planejou para a sua igreja. Eu queria ler umas passagens bíblicas para com vocês, entendendo aqui comigo o que é esse tempo, para que você saiba o que vai estar acontecendo no tribunal de Cristo. E você não confunda, o tribunal de Cristo não é o julgamento das nações, onde Deus está separando o bode das ovelhas, não é o julgamento dos anjos, aonde eles serão julgados e depois enviados para o Tártaro, não é o julgamento do grande trono branco que acontecerá no final para os ímpios, aonde todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida seriam julgados. Esse tribunal de Cristo é para a igreja do Senhor. E olha o que diz aqui em Efésios 1, no versículo 7. Nele temos a redenção por meio do sangue de Jesus. Nele, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que, na dispensação da graça, aliança com a igreja, Jesus Cristo é o consumador da fé. Portanto, todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, saíram do império das trevas e foram para o reino de seu amor, tiveram todos os seus pecados perdoados. A redenção ou resgate foi completo. Segundo texto que eu gostaria de colocar para você é Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós tivemos os nossos pecados perdoados, a redenção, o resgate foi completo, e a Bíblia está dizendo aqui que agora nós fomos feitos justiça de Deus, e por meio do qual agora nós temos paz para com Jesus, paz para com Deus. Outro texto que eu gostaria que você ouvisse: esta é a aliança que farei com eles. Eles quem? A igreja. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Deus está afirmando através de Jesus que por causa dos feitos dele lá na cruz, os nossos pecados foram perdoados. A paz que excede todo entendimento foi
colocada em nós, porque fomos vivificados, tivemos o nosso espírito vivificado em Deus, tivemos livre acesso ao Senhor novamente, e aqui está dizendo que Deus não se lembraria mais dos nossos feitos, ou seja, os nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões foram lançadas no esquecimento, e não há mais qualquer tipo de condenação para a aliança que tem em Cristo Jesus. Eu quero ler mais um texto para vocês, está lá em 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a sua ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Ele não tem um tempo de ira, ou Ele não veio sobre nós a sua ira. Entenda então, o tribunal de Cristo, que é o julgamento da igreja, é um julgamento que não parte dos feitos que nos envergonhariam, ou daquilo que nos constrangeria, ou daquilo que nos traria tristeza. É um feito que vai ser a partir do nosso comportamento como filho de Deus. Então, Jesus não vai estar observando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, porque foi Ele mesmo que as encravou ou nos perdoou lá na cruz. Entende agora que você não precisa ter medo para com os pecados ou para com a iniquidade? Porque o tempo de aliança de Deus para com a igreja passa por Jesus Cristo na cruz. A segunda coisa que eu gostaria que você observasse, na verdade a terceira, né? A primeira é, aonde nós estamos para que aconteça o tribunal de Cristo? Nós estamos no céu, após o arrebatamento, numa grande festa conhecida como Bodas do Cordeiro. Segunda coisa que eu gostaria que você soubesse é, nós que estamos lá somos a igreja do Senhor, tanto os mortos quanto aqueles que foram arrebatados. Então, nós estamos ali como igreja, e a aliança da igreja é aquela que passa por Jesus Cristo encravado na cruz, e encravando na cruz os seus pecados, vertendo o seu sangue como o preço da nossa iniquidade. Então, não será para condenação. Por isso você pode se alegrar em estar diante do tribunal de Cristo. Mas a terceira coisa que eu gostaria que você observasse é, quando acontecer o arrebatamento, ou quando os mortos em Cristo serão ressuscitados, para que uma nova fase comece nessa terra, e essa fase, como nós dissemos, é a fase de tribulação, nós precisamos de saber que os nossos corpos seriam glorificados. Você deve estar já, inclusive, ciente disso, através do estudo anterior a esse vídeo. Os nossos corpos foram glorificados. O que significa isso? Significa que a redenção completa da igreja foi feita. A primeira aconteceu ao nível do nosso espírito, quando nós fomos vivificados, justificados e selados com o Espírito Santo. Essa é a salvação do nosso espírito. Depois foi o processo que aconteceu durante a igreja, durante a igreja viva do Senhor Jesus Cristo nessa terra, quando ela foi renovando o seu entendimento pela palavra, quando todo sofisma, quando todo homem velho ficou para trás e as coisas foram se fazendo novas através da salvação que acontecia da nossa alma, através do conhecimento da palavra de Deus. É assim que está lá em Romanos 12:2. E agora o nosso corpo será glorificado. Então a redenção completa do espírito, da alma e do corpo. E nós então encontramos com Jesus Cristo, com esse corpo glorificado, com o espírito salvo e com a alma renovada. E estamos encontrando agora com Jesus Cristo nessa bodas do Cordeiro para o tribunal de Cristo. Então, você entende que você vai estar lá com o seu corpo glorificado, com a sua mente renovada, com o seu espírito salvo, e que nenhum tipo de angústia, tristeza ou inveja pode acometer você nesses dias que você estará sendo julgado, porque você tem agora uma nova consciência, e essa consciência é plena. Você não vai estar se vendo mais como se vê num espelho, apenas um embaraço. Você vai estar se vendo plenamente, você está enxergando você e a Cristo Jesus de uma forma como você nunca viu antes. O que eu quero dizer com isso? Então, agora você vai ter a plenitude desse conhecimento. Você vai estar no tribunal de Cristo. Primeiro, você vai estar junto com a igreja do Senhor. E sobre a igreja do Senhor não há condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segundo, você vai estar nesse lugar, os seus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, então não existe mais condenação, não existe mais vergonha.
Você vai estar no meio da festa de casamento, aonde o noivo vai estar presenteando a sua noiva, aonde toda a sua iniquidade e pecado foi deixado para trás e aonde a sua consciência e o seu corpo, o seu espírito estarão plenamente salvos em Cristo Jesus. Então, nenhum tipo de inveja, de angústia, de egoísmo estará presente mais em você. Você vai ser liberto das obras da carne de uma vez por todas. Então, antigamente, quando apresentava o tribunal de Cristo, nós vamos falar aqui a respeito então do galardão. Nós observamos as coroas e tudo isso é bíblico, né? E de repente alguém pensava assim, poxa, o irmão vai estar passando com uma coroa enorme, cheia de pedras preciosas. O outro vai estar passando com governos e mais governos diante de nós. E como que nós vamos ficar diante disso? Eu vou ficar com inveja do irmão que passar com a coroa cheia de pedras preciosas, ou então vou estar com ciúme do irmão que ganhou vários reinos para governar. Bom, deixa eu te dizer uma coisa, ao saber do que você está sabendo agora, você não vai ter nenhum tipo de ciúme, nenhum tipo de egoísmo e nenhum tipo de inveja naquele dia, porque você vai estar na sua plenitude. Isso é um ponto. Segundo, não há condenação e nem constrangimento diante do tribunal de Cristo. A Bíblia nos fez saber a respeito do que nós seríamos julgados, justamente para que nós, agora, como filhos de Deus, nos portássemos de uma forma digna, que revelasse Cristo Jesus nessa terra, que nós viéssemos a nos comportar como embaixadores de um reino glorioso, respondendo à oração de Jesus, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela no céu. E essa resposta veio através da igreja, porque Cristo em nós é que é a esperança da glória. Ou seja, agora Deus, nesse tempo da dispensação da graça, Deus se manifesta nessa terra através da igreja. E aqueles filhos que entenderem os motivos pelo qual ele está aqui e que entenderem que o desejo de Deus não era só que nós viéssemos a ser salvos, mas o desejo de Deus é que nós fôssemos salvos e chegássemos à plenitude do conhecimento. Por quê? Porque aquele crente ou aquele filho de Deus que é salvo e não chega à plenitude do conhecimento de Deus, como diz lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então o desejo de Deus é que nós fôssemos salvos, por isso ele enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas ele também nos deu uma condição de filho, porque Jesus Cristo morre como unigênito, o único filho de Deus, mas quando ele ressuscita como primogênito, o primeiro dos filhos, porque o desejo dele não era só que nós víssemos o seu reino, mas que nós entrássemos no seu reino e nós comportássemos como filhos e como filhos maduros, e isso só vem através do conhecimento. Então, agora você tem vamos dizer, um vislumbre completo do que é o tribunal de Cristo. O vislumbre você foi arrebatado, o seu corpo está glorificado, você está numa ceia de casamento, na bodas do Cordeiro, junto a Jesus Cristo, que é o seu esposo. Você está ali com o corpo glorificado e você está ali sem condenação, porque os seus pecados e suas iniquidades foram deixados para trás e Deus não se esquece e você não estará participando da ira do Senhor. Aqui embaixo vai estar acontecendo a tribulação na terra, você vai estar no céu na bodas do Cordeiro festejando. Aqui embaixo vai estar acontecendo um tempo, Cronos, 3,5 anos de tribulação e 3,5 anos de grande tribulação, 3,5 anos de paz e 3,5 anos de grande tribulação. E esse 3,5 anos de paz é só para definir uma diferença de tempo, porque ele já vai estar dentro de um período conhecido como tribulação. Então, você vai estar guardado, mas você também vai estar sendo julgado pelas suas ações aqui na terra. Você se portou como filho maduro? Você buscou conhecer as leis deste reino? Porque você não foi colocado numa democracia, não. Você foi colocado num reino. Esse reino tem um rei e esse rei emitiu um decreto. Você conhece os decretos do seu rei? Você buscou conhecer e buscou fazer aquilo que os decretos estavam dizendo a seu respeito? Você se comportou como filho de Deus? Então tudo isso será observado diante do tribunal de Cristo. Então agora,
você, com esse conhecimento, não é para ter medo ou para entender se vai ser comparado a outros irmãos lá. Não, você precisa então, já diante desse conhecimento, reagir frente a ele. Ainda dá tempo de você reagir como filho maduro, ainda dá tempo de você chegar ao pleno conhecimento de Deus para se comportar à altura dos decretos reais, ainda dá tempo de você se comportar como um embaixador, respondendo à oração de Cristo Jesus, fazendo deste lugar o reino de Cristo. Ainda dá tempo de você reagir à altura de tudo que Cristo te fez e tudo aquilo que Ele te deu, para que você se portasse nessa terra como Ele quis que você se portasse. E eu quero te animar a respeito disso, porque se você se portar de acordo com a palavra de Deus, você não só terá os benefícios dela nessa terra, porque a sua mente está sendo renovada, e se comportar à medida da palavra é com certeza viver o melhor que ela tem para você, como você também será recompensado, galardoado lá no dia do tribunal de Cristo, no dia em que todas as suas obras serão colocadas à prova. Querido, eu quero trazer um outro conceito aqui para você sobre o tribunal de Cristo. Na verdade, Paulo, quando fala a respeito do tribunal de Cristo, e ele fala isso em 1 Coríntios 3, de 11 a 15, ele fala lá em 2 Coríntios 5, 10, ele fala também em Romanos, no capítulo 14, dos versos 10 a 12. Quando ele está falando algo a respeito do que ele está vivenciando. E a palavra tribunal ali é a palavra grega bema. Então não é uma palavra que remete ao tipo de tribunal que vem no nosso coração por aquilo que a gente conhece. Quando a gente fala tribunal de Cristo, uma das coisas que talvez remetesse ao medo fosse que a gente não tivesse consciência de como nós estaríamos e quem estaria. Segunda coisa é que você ainda não compreendia a salvação na sua plenitude e agora no corpo glorificado você estará diante do tribunal. Mas uma coisa que também pode ser é que a sua mente venha ligar a palavra tribunal de Cristo ao que a gente conhece no natural, que é um tribunal de julgamento. Mas a palavra bema, que é a palavra grega usada, ela remete, na verdade, muito mais a um pódio do que a um tribunal. Se pudesse ser traduzido hoje, com a linguagem de hoje, seria mais remetente a pódio. Na verdade, bema era... nos tempos da Grécia Antiga, onde estavam acontecendo os primeiros Jogos Olímpicos, ficava sempre um juiz, e esse juiz ficava numa tribuna. Essa tribuna chamava-se por bema, e ele ficava ali na tribuna para verificar aqueles que chegaram no fim da prova, aqueles que fizeram a maratona, aqueles que estavam nos jogos. Então, o juiz aqui é o juiz bema, que está numa posição para observar um jogo e observar aqueles que teriam direito ao pódio. Por isso que eu disse que hoje talvez a palavra mais próxima de tribunal na palavra grega bema seria pódio. Na verdade aqui então, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, aqueles que correrem bem a carreira da fé, aqueles que combaterem o bom combate, aqueles que se portarem como filhos maduros, aqueles que entenderem que estão aqui nessa terra para cumprir um propósito como igreja do Senhor, aqueles que entenderem que são embaixadores de Cristo Jesus, uns dias eles estarão no bema, estarão diante do juiz que estará dando a eles uma coroa. E essa coroa é uma recompensa por aquilo que eles fizeram durante a sua carreira ou durante a sua vida nesta terra. Então o bema, o tribunal de Cristo, se relaciona com um julgamento para galardoar, para recompensar, para glorificar, para coroar as pessoas, ou na verdade as pessoas aqui, a igreja de Cristo Jesus, os filhos de Deus que correram bem a sua carreira. Por isso, as obras agora, elas não nos remetem à salvação, porque todos são salvos, todos que estão diante do tribunal de Cristo são salvos por Cristo Jesus, mas agora elas evidenciam os filhos de Deus, elas evidenciam como a palavra reagiu dentro de nós, elas evidenciam como nós reagimos à palavra em nós, elas evidenciam como nós estávamos falando a respeito das palavras. Por isso, 1 Coríntios 4, 5 diz que cada um receberá as suas recompensas ou os seus galardões conforme aquilo que tiver sido
feito. Aquilo que você fizer será recompensado. Olha que maravilha, olha que coisa maravilhosa. Eu quero abrir com vocês Hebreus, no capítulo 6, versículo 10. Eu gosto muito desse texto, porque ele leva a gente a entender a disposição do juiz no bema. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com seu nome, pois serviste os santos e ainda os servis. Olha que palavra linda, que palavra que nos remete a um tempo precioso, esse tempo do bema. Está dizendo que Deus não é injusto, pelo contrário, Deus é justo, Ele é reto, e a Bíblia diz que o seu caráter é um caráter galardoador, Ele é presenteador. Vamos lá, se nós estivéssemos nessa terra e nós fomos salvos, e tudo que nós fizéssemos não fosse lembrado, já seria bom demais. O fato de nós termos sido libertos da escravidão, de um império de trevas para um reino, já é muito bom. O fato de nós já sermos vivificados e ter livre acesso ao Senhor, já foi bom demais. O fato de nós estarmos em paz para com Deus e usufruir da sua paz, por causa da justiça divina que se manifestou em Cristo Jesus, e sermos chamados assim de justos diante de Deus, já está bom por demais, já é grandioso demais. O fato da nossa natureza ter sido mudada de um velho homem com a natureza carnal para a natureza santa, e assim Deus nos chamar de santos, separados para Ele, meu Deus, quanto nós temos a glorificar e honrar o nosso Deus. Mas sabe que Deus vai além? Ele é galardoador, Ele é presenteador. E aqui mesmo Ele diz que Ele não é injusto, mas que sim, Ele não irá esquecer do trabalho de nenhum. É como se Ele estivesse dizendo, olha, eu fiz tudo isso para que você se tornasse meu filho. Por isso o Espírito Santo de Deus testifica no seu espírito que você é filho. Por isso que todos aqueles que creram, deles o direito de serem chamados filhos. Isso é filho, mas o desejo continua da parte de Deus dizendo, se você for um filho que cresça na minha palavra e se comporte à altura dela, eu vou lembrar de tudo que você fez. E lembrando de tudo que você fez, eu vou te presentear, eu vou te galardoar. Mas sabe, meu irmão, que existe outro texto bíblico que diz que algumas das nossas obras, elas serão reconhecidas como ouro, como prata e como pedras preciosas, mas existem outras obras que elas não vão ser reconhecidas, são obras que vão simplesmente diante de Deus desaparecer, porque a Bíblia diz que as obras que são feno, são palha ou são madeira, elas irão desaparecer diante de Deus, e elas ao desaparecer é como se elas não tivessem valor algum. Então a Bíblia está dizendo que alguns dos nossos das nossas atitudes, das nossas ações aqui não serão reconhecidas e outras serão. Ou seja, existem obras que são obras dessa terra e que elas ficarão aqui, mas existem obras que terão recompensas eternas, elas terão validades eternas. 2 Coríntios 5,10 diz que nós seremos avaliados segundo o bem ou o mal que nós fazermos. Por isso, Apocalipse 19:8, quando fala a respeito da igreja voltando com Cristo Jesus no seu retorno ou na segunda volta de Cristo, ela diz que João teve uma visão da igreja e ela estava toda vestida de linho finíssimo. E em Apocalipse 19:8 diz que esses linhos finitos são os atos de justiça dos santos. Você vai ver, tanto em Mateus 25 quanto em Lucas 19, que a Bíblia Jesus dá parábolas a respeito dessas obras. Ele compara lá a parábola dos talentos e ele compara parábolas das minas. E você vai ver que essas parábolas remetem justamente aquilo que nós vamos ser cobrados. Então foram depositadas algumas coisas nas nossas vidas e essas coisas, todas as coisas que serão depositadas, elas vão ser cobradas. O que você fez com a palavra de Deus? O que você fez com a porção de fé que Deus te deu? O que você fez com os dons que Deus te deu? O que você fez com as finanças? O que você fez no corpo de Cristo para edificar o corpo de Cristo? O que você fez com as finanças? O que você fez com o seu tempo de oração? O que você fez com a autoridade do nome de Jesus? Você foi lá e investiu na autoridade para libertar? O que você fez
com o ID do Senhor Jesus, você proclamou o Evangelho, pessoas reconhecerem em você que você é filho de Deus, o que você fez com o corpo de Cristo, você discipulou, você fez discípulos, você formou discípulos à altura de Cristo Jesus, como você foi como sacerdote do Selá, como você foi como esposa, como você foi como filho, como você reagiu frente aos talentos que Deus te deu, aquelas habilidades que Deus deu para a sua vida, como você reagiu frente aos santos, o que você fez com o bom depósito de Deus na sua vida. É isso que vai ser julgado. A Bíblia não deixa, vamos dizer assim, isso como se fosse coisas ocultas. Eu quero dizer para você aqui, por exemplo, algumas coisas do qual você vai ser julgado lá no Bema, pelo seu trabalho. Olha aí, Hebreus 6, 10 a 11 e Mateus 16, 27. Pelas suas atitudes, o modo com que você reagiu, Apocalipse 22, 12 e Apocalipse 14, 15. Pela santidade, Salmo 18, 20, Salmo 94, 15. Pelas suas motivações e as motivações do seu coração, Jeremias 17, 19, Provérbios 14, 12, 1 Coríntios 4, de 3 a 5. Pelas suas atitudes diante do reino de Cristo, 1 Coríntios 9, 17, Romanos 14, 18, 2 Coríntios 9, 29. Pela sua integridade como filho de Deus, Salmo 18, 20, Salmo 7, 8. Pela sua fidelidade para com Deus, Provérbios 18, 20, 1 Samuel 26, 23. Pela umidade, ou seja, disposição do seu coração, Lucas 14, 11 e Lucas 18, 10 a 14, pelas palavras que saíram da sua boca. Sabia que você vai ser julgado por elas? Mateus 12, 36 a 37, Provérbios 12, 14. A forma como você influencia as pessoas através da sua atitude, 1 Tessalonicenses 2, 19, Provérbios 28, 10. Se você foi perseguido por causa do Evangelho, por causa das suas atitudes de integridade e em santidade, 1 Pedro 3, 14, Lucas 6, 22 a 26, amando aqueles que não amaram você ou aqueles que te odiaram, Lucas 6, 35, abençoando com valor aqueles que não podem te retribuir, Lucas 14, 14, Mateus 6, 3 a 4, honrando aqueles que servem no corpo de Cristo, aqueles que cuidam de você, as autoridades, Mateus 10, 40 a 42, como você reagiu no seu emprego, seja como patrão ou seja como funcionário, Provérbios 27, 18, pelas finanças que foram depositadas na sua vida, Lucas 16, 9, Filipenses 4, 17. Bom, eu quis aqui nesse momento deixar pelo menos passagens bíblicas para que você pudesse ir lá e conferir cada uma dessas passagens. Por quê? Porque no Bema, no pódio, aonde você vai estar sendo recompensado já com seu corpo glorificado, você não precisa ser pego de surpresa. Você tem que saber que você vai ser julgado segundo aquilo que Deus já te trouxe conhecimento. E o que Ele te trouxe de conhecimento? A palavra. Então, você será julgado segundo o que a palavra diz, como você deveria ter reagido nesse mundo, como filho maduro dele, como embaixador, como igreja, como pertencente ao corpo de Cristo. Cada uma dessas coisas remetem. Como filho, você é julgado pela herança que você recebeu. Como embaixador, como você proclamou o reino, como você edificou esse reino. Como filho maduro, como você se portou diante daquilo que você recebeu do Senhor. Como sal, como luz, como as pessoas te viram e como você influenciou esse mundo. Pela palavra que foi pregada, pelo Evangelho. Então tudo isso já está na palavra e você vai ser julgado por isso. Então você pode, na luz da palavra, ir lá e verificar como têm sido as suas atitudes. E você pode mudar isso. Em todo o tempo, Deus está de braços abertos nos aguardando e na expectativa de ver um filho maduro de Deus corresponder à palavra dele. Eu quero dizer para você que as obras que serão eternas são essas obras, as obras que estão já definidas pela palavra. E eu quero finalizar dizendo para vocês que existem obras que são corruptíveis e existem obras que são incorruptíveis.
Eu sei que você quer saber quais são essas obras incorruptíveis. Essas obras incorruptíveis são aquelas que passam, primeiramente, você é filho de Deus, você entrou no reino de amor de Jesus Cristo, então você está apto a estar no bema. Segundo, você sabia que a sua vida foi colocada nesta terra para ter um propósito, e esse propósito veio de Deus, e sabia que você precisa de entender, buscar em Deus, através do Espírito Santo, qual é esse propósito, e se você cumprir esse propósito, você já está na obra que é incorruptível, porque você sabe o propósito que você está nessa terra. Terceiro, você precisa de estar ligado ao corpo de Cristo, porque a boa parte das obras, elas estão entranhamente ligadas na edificação do corpo de Cristo, ou está fazendo junto com o corpo de Cristo. Então você precisa estar no reino de amor, você precisa entender que você vive uma vida de propósito, e você precisa estar entranhado numa igreja local, que se relaciona com a igreja universal de Cristo Jesus, para que você venha estar nas obras que são incorruptíveis, aquelas obras que se relacionam com uma eternidade. Depois disso, observe dentro do seu propósito aquilo que que está alinhado com a palavra, com todos os versículos que eu coloquei para você. No mais grande expectativa, meu irmão, a respeito desse dia, a respeito de ser arrebatado, a respeito de ter o corpo glorificado, a respeito de encontrar com a Igreja Universal de Cristo Jesus, a expectativa de encontrar com Jesus e vê-lo face a face, como você nunca viu antes. E depois dessa grande festa, dessa grande ceia, e depois ainda saber que Deus tem recompensa para a sua vida, e que o seu trabalho não será em vão, e que Deus não esquecerá de nenhum dele, todo ele será colocado à prova, e você vai ganhar galardões, autoridade, e esses galardões, e essa autoridade, e as coroas que você receber, elas vão servir para a próxima etapa da humanidade. Como nós vimos, existem tempos, e o próximo tempo, a próxima era, a era vindoura, ou a próxima dispensação, estou falando várias palavras a respeito da mesma coisa, para que você identifique bem, será o tempo milenar, ou a dispensação do milênio. E nesse tempo, Jesus vem como Rei dos Reis, Rei maiúsculo, Ele é o único. Reis em minúsculo, somos nós que vamos governar com Ele durante 1000 anos, restaurando essa terra. E aquilo que você fizer agora, como filho maduro de Deus, será recompensado. O nível de autoridade, o nível de coroa, o nível de galardão que você vai receber, vai determinar no milênio a posição que você vai estar frente a Cristo Jesus para restaurar essa terra. E queira estar ali, na frente. Senhor, eu fiz como um filho maduro aquilo que o Senhor pediu, e agora estou apto a governar com o Rei dos Reis nessa terra, restaurando ela para a eternidade. Foi um prazer estar junto com vocês. Nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, nos nossos canais online, para que você continue crescendo. E lembre-se, a série escatológica não termina aqui, ainda tem mais coisas para você conhecer.